Gente, vamos contar uma história de uma mulher britânica que fingiu ter câncer durante vários anos para ganhar um silicone e presente dos namorados. Olha, eu sei que esse tipo de história, infelizmente, é comum, né? De pessoas inventarem que tem câncer para conseguir algum benefício. A gente tem visto cada vez mais pessoas usarem essa doença tão cruel para tentar tirar algum tipo de vantagem, né? A gente já viu aqui direto pessoas fingindo ter câncer para fazer vaquinha, arrecadar dinheiro e depois descobrir que não tem nada. Essa aqui é a Laura. A Laura tinha um namorado muito legal, muito bacana. É bom lembrar, gente, que muitas vezes esse tipo de pessoa que dá esse tipo de golpe, né? Ela geralmente é manipuladora, ela é perversa, ela se aproveita da fragilidade do sentimento que a pessoa tem, né? Pra fazer esse tipo de coisa que é muito grave. O que aconteceu? A Laura tava namorando, tinha um namorado bacana, legal. Quando ela chegou pra ele, falou assim: olha, descobri que tem um câncer. É um câncer avançado, talvez eu não vá resistir, é um câncer bem complicado. O namorado ficou desesperado. Como assim, meu Deus, né? E nessa hora a pessoa quer fazer tudo pra agradar, pra fazer a pessoa sofrer menos. E aí a Laura, no meio dessa situação, falou assim: olha, eu queria tanto colocar um silicone, meu sonho sempre foi colocar um silicone, agora, né, que eu tenho pouco tempo, que essa doença tá acabando comigo. O namorado não pensou duas vezes, falou: não, vou fazer o que for possível, vou me esforçar bastante e vamos sim realizar seu sonho, né? E conseguiu realizar o sonho dela, né? Pagou ali toda a cirurgia lá e ela colocou um silicone. E aí o tempo foi passando. E ela, né, falava que estava muito doente, mas estava bem. Mas sabe como é uma pessoa apaixonada. O que ela fazia, gente? Ela ia pra frente do hospital que faz tratamento de câncer lá na cidade onde eles moravam. Ela colocava a roupa do hospital e aí tirava foto, postava, mostrava pra ele: nossa, amor, olha, tô fazendo tratamento, é um tratamento difícil, tal. E aí o tempo foi passando, e aí ela vinha e falava: não, eu tô com câncer, esse câncer não melhora. E cada hora ela falava que tava com câncer em um lugar diferente. Ela falou: não, o câncer que eu tenho, amor, ele acaba dando em vários pontos diferentes. E ele acreditando, e ela aproveitava e pedia presente: ai, amor, tô tão mal, você não comprou alguma coisa pra mim? E ele fazia tudo pra agradar. Até um Rolex de mais de 20 mil reais ele deu pra ela pra agradar. Mas, gente, por mais que a pessoa seja boba, por mais que seja apaixonada, tem uma hora que a ficha cai, por mais que demore. E no caso aqui, demorou anos pro namorado em questão começar a desconfiar. Mas ele começou finalmente a desconfiar. Primeira coisa que ele começou a desconfiar: gente, essa mulher vive falando que tá com câncer. Gente, a gente sabe que o câncer, ele acaba com a pessoa é internada, a pessoa fica acamada, a pessoa fica doente, a pessoa fica muito mal, né? E no caso dela, ela tava sempre bem. Ela tá com câncer, mas ela tá saindo, tá andando, tá se movimentando, né? E ela viajava algumas vezes falando que ia fazer tratamento, né? E era pra fazer alguma cirurgia, alguma coisa estética, né? Ela saía, viajava ali e era alguma coisa pro benefício dela e do corpo dela e da imagem dela. E ele começou a desconfiar, né? Porque a gente sabe, gente, que essa doença é uma doença muito difícil. Ela afeta demais a pessoa, o estado físico da pessoa. E ela tava sempre bem. Falou: não é possível, gente. Não é Aí começou a cair a ficha, começou a investigar, começou a perguntar, e aí ele percebeu que ele estava caindo num golpe. Ela estava há anos. E ela também estava enganando a própria filha pequena. E ele entrou na justiça contra a ex-namorada, e ele está tentando recuperar todo o dinheiro que ele gastou com ela, acreditando que ela estava com câncer. E aí, gente, né, a justiça condenou ela vai ter que devolver mais de 200 mil reais pra ele, que foi o dinheiro que ele gastou nesse tempo inteiro, e ela tá usando tornozeleira eletrônica e vai ter que fazer ali serviço comunitário. E aí o namorado descobriu que desde a época da escola ela já inventava que estava doente, que tinha essa doença aí, pra fazer as pessoas ficarem com pena dela e conseguir arrancar alguma coisa das pessoas. Então, a história chamou bastante atenção na internet, né? Porque não é a primeira vez que tá virando moda, infelizmente, tá ficando cada vez mais comum pessoas inventarem que tem essa doença, que é uma doença tão perigosa, uma doença tão devastadora, que acaba com a vida das pessoas, que faz as pessoas e as famílias sofrerem tanto, né? Não é a primeira vez que alguém inventa que tem essa doença para tirar alguma vantagem, né? Como eu falei, aqui no Brasil a gente já viu várias histórias de pessoas inventando que tinha essa doença para fazer vaquinha e arrecadar dinheiro. No caso aqui, o namorado, gente, demorou anos e anos para perceber que a namorada dele estava mentindo, mas ele conseguiu finalmente abrir os olhos e entrou na justiça contra ela.